Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a escolha de vice-presidente de Donald Trump. Sim, um tanto atrasado, mas aproveitando a escolha de Kamala Harris por Valls, podemos falar contrastando as escolhas agora com um pouco mais de propriedade. A escolha de um vice-presidente tradicionalmente é uma estratégia para ou selar alianças políticas ou apelar a segmentos eleitorais que resistem à cabeça da chapa. E como Trump não precisa exatamente selar alianças políticas, já que é hegemônico, dominou, capturou o Partido Republicano, então seu foco deveria ter sido o de expandir sua base eleitoral. Para tal, é consenso. Nikki Haley teria sido a melhor escolha. É mulher, mostrou que é alguém que não atenderia os impulsos mais tenebrosos de Trump sem questionamentos, e seu desempenho nas primárias superou o de Trump em alguns pontos-chave que são justamente os seus de fraqueza quando se trata do conflito na eleição em si em novembro contra os democratas. Falaremos mais a respeito em outra ocasião. Contudo, Trump é uma pessoa extremamente vingativa e parece se interessar mais em ter um vice-presidente que baixará a cabeça para qualquer um de seus devaneios mais delirantes, depois de seu, chamemos, desentendimento com Mike Pence. Para a surpresa de ninguém, o Mike Pence não está endossando Trump. Outra aposta estratégica para abocanhar uma fatia do eleitorado resistente a Trump seria Tim Scott, homem negro e fervorosamente religioso. Kellyanne Conway, uma das maiores defensoras públicas de Trump, inclusive foi uma das maiores defensoras da escolha de Tim Scott para vice-presidente. Em 2016, Trump sentiu que precisava de alguém para representá-lo perante o eleitorado mais religioso, daí Mike Pence, mas este quase monobloco eleitoral agora parece ter abraçado Trump independentemente do que ele venha falar, representar, fazer. De todo modo, se a campanha de 2016 nos ensina qualquer coisa, é que a estratégia de campanha do Trump será muito mais a de dissuadir o comparecimento do eleitorado negro do que tentar ganhá-lo. Olhemos então, além destes dois, quem mais Trump tinha à sua escolha. Kristi Noem, governadora da Dakota do Norte, um estado extremamente vermelho, 100% pró-Trump. Era vista como uma das maiores defensoras da mensagem e da abordagem do Trump, contudo atirou no próprio pé ao, logo no início da campanha eleitoral, lançar uma autobiografia onde ela afirma, sem receio nenhum, que ela mesma pegou um rifle e matou um filhote de cachorro porque estava enchendo a paciência dela. Tom Cotton, ex-militar que sugeriu o uso das Forças Armadas para reprimir protestos do Black Lives Matter. Seu estado, Arkansas, é extremamente pró-Trump, mas tem um perfil neoliberal neoconservador que desagrada a base trumpista. Além disso, ele votou por certificar a vitória de Biden. Dificilmente seria uma opção viável. Elise Stefanik, de Nova York, e poderia de fato convencer alguns independentes ou mesmo democratas desiludidos com Biden a reconsiderar Trump, mas é um delírio achar que o estado se tornaria pró-Trump como um todo. E ela é vista como oportunista e ambiciosa demais para não querer roubar os holofotes do Trump. Ben Carson, um homem negro e religioso como Scott, mas fez parte do governo Trump. Quase de maneira oposta a Stefanik, tem zero carisma, então muito pouco provável que o Trump viesse a escolhê-lo. Sarah Huckabee Sanders, uma das defensoras mais fervorosas de Trump durante seu governo, principalmente durante a pandemia, é vista como muito agressiva e pouquíssimo carismática, então provavelmente não apelaria para eleitores independentes, particularmente mulheres. Além disso, é de um estado muito pró-Trump. Byron Donalds, um homem negro e jovem com bastante carisma e midiático, mas sem ser ambicioso demais para preocupar Trump. Poderia até ser uma boa escolha, mas é um tanto inexperiente e se queimou um bom tanto politicamente ao tentar se lançar presidente da Câmara num período caótico e turbulento no fim do ano passado. As candidaturas que eram realmente tidas como viáveis eram, primeiramente, Marco Rubio, provavelmente o nome mais forte dessa lista politicamente, muito bem quisto pelo público e um homem latino. Poderia agregar muito à chapa por esse elemento de conversa com o público que tem se distanciado de Biden, mas é senador pela Flórida e, como já vimos, uma chapa dupla do mesmo estado precisa abdicar os votos eleitorais deste estado. Além disso, em 2016 disse que não gostaria de fazer parte do governo Trump e trabalhou com os democratas em uma reforma de imigração em 2013. Além dele, Doug Burgum, um milionário na faixa daqueles 60 para 70 anos, muito fotogênico, mas não muito midiático ou carismático, o que agrada Trump.
provavelmente poderia ajudar a conquistar um eleitorado suburbano independente, e quando se candidatou nas primárias antes de Trump ser oficialmente o candidato, não falou mal do ex-presidente. Contudo, é de um estado muito pró-Trump e nunca foi testado a nível de pleitos nacionais. Por fim, a escolha que efetivamente prosperou, J.D. Vance, senador que acabou de se eleger pelo estado de Ohio, um estado extremamente pró-Trump, e que faz parte daquele Rust Belt mais ou menos, junto com Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, aqueles estados que são particularmente estratégicos nesta eleição. Goste-se ou não, tem um certo carisma e um apelo que comunica bem com o seu público-alvo, mas ele é pouco experiente, muito pró-aborto e em 2016 chamou Trump de Hitler americano, além de outras coisas, antes de se, entre aspas, converter. Efetivamente, Vance parece ter sido uma má escolha. Ele não conecta muito bem com o público feminino, dado sua postura radical em relação ao aborto. Ele não conecta muito bem com independentes por seus comentários meio catastrofistas de temáticas culturais. E ele não permite uma expansão dentro do público latino, negro, tampouco jovem. A ideia por trás de sua escolha é a sua proximidade com um público particular da região de Appalachia, que é não exatamente a mesma do Rust Belt, mas tem alguns elementos de similaridade. É uma região que extraía muito carvão e à medida em que a indústria foi morrendo, transformações energéticas foram acontecendo, foi ficando para trás, assim como as indústrias automotivas e outras da região dos Grandes Lagos. E a razão pela qual Vance é identificado com esta região é por causa de um livro que ele lançou, Hillbilly Elegy, que fala sobre sua experiência de viver nessa região com muitos problemas de drogas, criminalidade, sensação de abandono e falta de oportunidades. Contudo, nem todos gostaram do livro, particularmente as pessoas da própria região de Appalachia. As críticas são várias e vão desde ele nunca realmente foi da região de Appalachia, tendo apenas passado férias visitando familiares de vez em quando, até uma crítica mais forte da maneira como ele retratou as pessoas da região, como pessoas teimosas, sem cultura, meio vagabundas e com problemas de drogas, o que perpetua um estereótipo negativo da região, talvez resultando inclusive em uma má imagem que as pessoas da região que ele pretende representar têm dele. Efetivamente, parece que a única coisa que esta candidatura assegura é que o Trump é maior do que o GOP, e sua influência, a do trumpismo em si, não vai acabar quando ele morrer. Ele tem um herdeiro e o GOP como partido, a ideologia reaganista, os neoconservadores, morreu, acabou. Sem muita surpresa, no silêncio dos meios privados, muitos membros do GOP estão manifestando frustração e arrependimento com a viabilização de Vance para o posto de vice-presidente, e há sinais de desalinhamento e descontentamento na própria campanha do Trump, com várias pessoas na campanha apontando Kellyanne Conway como a propagadora principal de fofocas negativas a respeito do Vance. O último ponto a ser comentado é que os democratas certamente tentarão colar nele uma imagem de oportunista falso, pois durante vários anos ele tinha uma amizade bastante próxima com uma pessoa abertamente trans, e com a qual tinha tido várias conversas e discussões criticando Trump e a postura mais agressiva anti-trans e discriminatória de alguns membros do Partido Republicano. Vale muito a pena ler esta matéria só para ver a transformação do personagem que é Vance. A escolha não parece ter sido a melhor politicamente, mas quem define o que acontece na campanha e no partido do Trump é o Trump. Para o bem ou para o mal, é isso que os democratas irão enfrentar. Por hoje é só, obrigado pela atenção.